Olá, tudo bem com você? O Empreender de hoje já está no ar e você percebeu que nós viemos para uma área diferente hoje. Estamos no campo. Essa área aqui tem plantação de milho. Viemos aqui porque o agronegócio no Brasil tem ido na contramão de toda a economia, que está incerta por conta do coronavírus. A previsão é que, por exemplo, para setores dentro do agronegócio, como milho e soja, é que seja um dos melhores anos. Na nossa região, a agricultura é algo ainda muito forte. E isso deve facilitar, fortalecer a retomada da nossa economia. Então hoje nós vamos entender como que está a perspectiva, o que os produtores estão esperando, também olhar para a parte técnica, como as decisões da China, dos Estados Unidos, têm impactado diretamente aqui no chão do Noroeste Paulista. O Empreender de hoje está no ar. Hoje o Empreender veio para o campo, né? A gente está aqui agora na área arrendada pelo Reginaldo, porque o Reginaldo é um dos produtores da nossa região que agora vão ajudar o impulsionamento dessa economia. Porque o agro não parou, né, Reginaldo? Não, nem não, poderia ter nem parado. poderia parar. A gente, desde quando começou a pandemia, aí, né, o comércio parando, a gente continuou plantando, colhendo, fazendo os tratos culturais, chegando produto de quanto é lado, nunca parou nada. E é esse desempenho, esse esforço nosso que está ajudando o país a superar, ajudando a entrar dólar com exportação e fazendo a coisa levantar e tocar o país para frente, né? Porque se não fosse isso daqui, o comércio, coitados, né? Tudo parado. E a gente teve essa chance, essa oportunidade de conseguir expandir e fazer o país prosperar nesse momento difícil que está passando de doenças, de vírus e tal, né? Isso aí. Muita preocupação com a economia, a gente sabe que o comércio, o setor de serviços, eventos, sentiu de maneira muito forte esse impacto. Mas o agro, de maneira geral, está sendo um ano muito positivo. Um dos melhores anos que teve até hoje. Tá muito bom. Essa alta do dólar favoreceu demais os preços, né? A exportação a todo vapor, 100%, ótimo. O que você trabalha hoje, Reginaldo, aqui na nossa região de Iandeara? Aqui a gente trabalha com soja e milho na safra verão, crotalária e milho safrinha na safra de inverno, né? Legal. Qual que é o tamanho da sua área produtiva aí? Em torno de 500 hectares na safra de verão e uns 400 na safrinha. Que bacana. E é você e seu irmão, você estava comentando? Só eu e meu irmão. O legal que você estava falando antes da gente começar a gravar é que é justamente isso, esse trabalho de vocês aqui no campo, ele é importante porque na nossa mesa o que chega é o que vocês produzem aqui, é o que sai desse chão. Esse milho, por exemplo, ele começou o cuidado dele, o cultivo dele lá em março. Esse milho começou a ser colheu a soja no comecinho de março, ele começou a ser plantado em março, né? Deve ser colhido agora em julho, meados de julho mais ou menos, meados até o final de julho, né? Aí vai para ração, fazer ração. Vai para granja ou gado, o que for para engordar, né? Ou seja, ele só vai voltar na mesa do consumidor em forma de alimento, de carne, de proteína animal, lá para setembro, mais ou menos, que até engordar depois desse animal, tudo assim. Então, se a gente tivesse parado de março, igual o comércio parou, o pessoal da cidade ia ficar um intervalo de uns 2, 3 meses sem ter comida. E é toda uma cadeia produtiva. É uma cadeia produtiva. Como se diz, o agro não para, não pode parar. Não pode parar. Reginaldo, sobre a sua administração, né, em todo esse trabalho que você realiza aqui no campo, é preciso estar sempre de olho em questões externas, internas, o que planta, o que colhe, variar nessa produção também? Como que é? Sim, a gente tem que estar a todo momento olhando o custo, chances, oportunidade de mercado, né? Quando dá aqueles picos de preço, fazer alguma proteção de venda, quando dá algum pico de baixo dólar, fazer as compras e gerenciando nesse sentido para que tenha o melhor equilíbrio possível. Pegar o máximo do valor de venda é difícil, entendeu? O que tem que fazer é uma média e também tentar comprar uma média mais baixa. Nunca comprar quando está lá em cima e nunca vender quando está lá embaixo, entendeu? Sempre achar um equilíbrio
do negócio. De fato, fazer uma boa gestão, está de olho sempre nos números. Sempre nos números. E você começou a trabalhar no campo por quê, Reginaldo? Vamos contar essa sua história ligada com a terra. Minha família, meu pai sempre foi do campo, né? A gente nasceu no campo, não gostava muito de escola, né? Né? Começou pequenininho, vai expandindo. A área nossa é com seringueira, a área própria é com seringueira, não é lavoura, não é grãos. E foi aparecendo a oportunidade de arrendar áreas, né? Foi crescendo, comprando máquinas e fomos expandindo. E, graças a Deus, estamos tocando. Não é fácil, mas estamos levando. A vida foi construída em cima de toda essa produção. Sim, sim. A gente vai conversar agora com o Ricardo. O Ricardo, ele já está na terceira safra. Ele que é aluno de agronomia da Unifev. Ricardo, primeiramente, por que você resolveu vir para a agronomia? O que você fazia antes, né? E resolveu mudar os caminhos aí da vida, dos negócios? Então, eu sempre morei no campo, nasci no campo, né? Meu pai tem uma propriedade que ele mexe com leite. E eu quis mudar o caminho, né? Saí, fui trabalhar na usina, trabalhei 7 anos lá como operador de colhedora. E nesse intervalo que eu trabalhava na usina, resolvi fazer agronomia, para abrir novos caminhos, novas janelas. E foi o seguinte, depois do curso, com as práticas que eu fui adquirindo lá, o teórico no caso, eu resolvi partir para o campo novamente e abrir meu próprio negócio, que é mexer com lavoura, soja e milho. Que legal. E aí, como tem sido essa experiência para você nessa terceira safra? É uma experiência gratificante, porque você plantar, semear a cultura e ver ela crescendo e colocando seus conhecimentos, suas práticas no campo, você colhe resultados e é muito gratificante para a gente. E a questão do milho e soja, por que você escolheu essa área entre tantas que a gente tem no agronegócio? Porque ultimamente a soja está tendo um valor comercial muito agradável na nossa região. É uma cultura que está em expansão e a gente está querendo ampliar a nossa área em termos de 400% para esse ano, porque é uma cultura que a gente vê futuro. E o milho também. Com a alta do dólar, né, ela foi beneficiada subindo o custo por saca. Como a gente está vendo no programa hoje, no campo a Covid-19 gerou muito poucos impactos, na realidade gerou mais impactos positivos. E quando você fala em crescimento num período como esse, pode causar até estranheza para quem está assistindo, mas é porque de fato o agronegócio está indo muito bem. É um dos melhores anos, né, como o Marco e o Reginaldo comentou. Sim, é um dos melhores anos, pois choveu na hora certa esse ano. A soja, o milho produziu bem por causa da chuva, né? O valor agregado também, a exportação cresceu, aumentou a demanda. Então foi um ano excepcional. Sobre a gestão dentro do campo, como que funciona, Ricardo? Vocês têm que cuidar do que planta aqui, mas muito mais do que isso. É o olhar externo, o que vocês analisam quando vai falar dessa questão de mercado? O que a gente analisa a gente tem que travar os nossos custos de produção. Você tem que escolher uma variedade adequada para a região que você vai plantar, pelo solo que você vai cultivar. Você não pode sair plantando qualquer variedade, senão já é prejuízo. Você tem que focar em fazer palhada, plantio direto no caso, implantar braquiária rusiensis. São pequenas técnicas que vão ter sucesso, vão adquirir o sucesso da produção. O que vocês produzem aqui na região, Ricardo, vai para onde nessas safras aí que já foram entregues? No caso, ela vai para o armazém, né, que de lá é vendido para Só Café, Boligrãos, exemplo, que é aqui na região. E de lá eles exportam, vão para o Porto de Santos e mandam para fora. Que legal, é realmente uma cadeia produtiva, é muita gente interligada em todo esse processo. Isso, a gente começa aqui, a gente compra das lojas o insumo, a gente planta, vende para o armazém, que vende para o porto, e isso gera uma mão de obra toda envolvida. Para você, como é hoje, como produtor, empresário, né? Saber que o teu alimento, o milho que você produz, vai chegar na mesa de uma certa maneira, na mesa de um brasileiro, de alguém que mora até em outro país, vai chegar na mesa de alguém. Como que é essa sensação? É muito gratificante saber que você está alimentando o mundo, gerando empregos,
principalmente, né? É uma coisa que deixa a gente muito feliz, porque a gente já nasceu no campo e a gente quer ver todo mundo bem. Não é falar, o pessoal do campo eles só pensam neles, só quer gerar custo para eles. Não, a gente pensa também em geral. O agronegócio não pode parar? O agronegócio não pode parar. O Empreender vai para um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos continuar falando sobre esse momento que a agricultura, que o agronegócio está vivendo aqui no Brasil e na nossa região noroeste paulista. Entender essa questão da gestão, como os fatores externos impactam diretamente na rotina do alimento que chega até a nossa mesa. O Empreender volta já. O mundo mudou e restabelecer o equilíbrio econômico será um desafio. O comércio e serviços são pilares de Votuporanga e região e vão precisar da sua ajuda. Vamos nos unir e fazer a roda da economia girar. Para isso, vamos investir nossos recursos no consumo local. Muito fácil, confortável e seguro. Compre em lojas perto de você. Contrate os serviços da sua cidade. Vamos ajudar na retomada da economia e na geração de empregos. Simples assim. Essa responsabilidade é nossa. Vamos juntos! O Empreender está de volta e hoje nós estamos falando sobre a questão da economia rural, no campo, no agronegócio. Vamos entender como, por exemplo, as culturas de milho e soja podem ajudar no reaquecimento da nossa economia, principalmente da nossa região, onde o agronegócio ainda é muito forte. Agora nós vamos ver com o professor Marco essa questão do impacto da China, das decisões nos Estados Unidos, como isso fortalecem a nossa economia neste momento aqui no agronegócio. Agora nós vamos falar com o professor Marco, ele que é engenheiro agrônomo, dá aula também na Unifev e está relacionado diretamente a esse mundo do agronegócio e vai conseguir explicar para a gente por que esse ano está sendo tão positivo em meio a tudo isso. Marco, a pandemia veio, mudou a economia do modo geral, mas para a agronomia, para o agronegócio, o negócio continuou positivo. Exatamente, né? Nós costumamos dizer que no agro a crise dura menos do que 8 horas, que é o período de uma refeição e outra, né? Então, com crise ou sem crise, todos nós precisamos sempre nos manter alimentados. E esse ano nós tivemos uma dádiva que foi a coincidência de bons preços da comercialização das commodities agrícolas, juntamente com a boa condição climática. Choveu na época certa, né, permitindo assim com que o nosso país obtesse recorde na produção de soja, né, uma das commodities mais comercializadas atualmente. Principalmente devido a essa tensão entre guerra comercial de China com os Estados Unidos, a China resolveu então, para se precaver dessa guerra comercial, haja visto que esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos, então a China comprou mais do que o normal, justamente para fazer um estoque de segurança, né? E como ela não comprou dos Estados Unidos, que também é um grande produtor de soja, ela comprou toda a soja do Brasil, né? Então, para vocês terem uma noção, todos os dias até meados de agosto, a China vai embarcar entre os nossos 12 portos que nós temos no país, 4 navios cheios de soja para o continente asiático aí, para poder gerar um estoque de segurança para eles, né? E como nosso real está desvalorizado em relação ao dólar, então a gente acaba recebendo aí em dólar, né? E acaba que resultando em grande quantidade em reais. Então esse ano nós tivemos chuva na época certa, produção adequada, dólar valorizado em frente ao real e a guerra comercial entre Estados Unidos e China, provocando aí um aumento da compra do produto brasileiro, tá certo? Tudo favoreceu então o setor de fato e o coronavírus ficou pequenininho perto disso tudo. Exatamente, o coronavírus para o agro, né, a gente brinca que o agro não para e realmente
o coronavírus impactou muito pouco, pelo contrário, né? Enquanto o setor de indústria, o setor de serviço teve uma redução na arrecadação do PIB, o setor do agronegócio evoluiu em 0,6 nesse primeiro trimestre aí relacionado à época da pandemia do Covid, né? E enquanto o governo projeta um decréscimo de 6% para o PIB esse ano, para o agronegócio vai aumentar 2% em relação ao mesmo período do ano de 2019. Que legal, Marco. E a nossa região noroeste paulista é muito conhecida também por ter uma variedade no agronegócio. Nós estamos numa plantação de milho, tem bastante soja também na nossa região. Fala um pouquinho dessa característica regional e dessa participação econômica nossa. O estado de São Paulo, ele é produtor responsável aí, na cana-de-açúcar de 63% da produção do país, né? E o pessoal descobriu as técnicas de consorciar o plantio da soja, que é uma leguminosa, né? Funciona como uma fixadora de nutrientes para o solo. Então o pessoal agora está consorciando a soja com a cana-de-açúcar na reforma do canavial, e isso tem aumentado e muito a produção e a plantação dessa cultura na nossa região, né? Então o pessoal que não cultiva cana, após a colheita da soja, eles semeiam a cultura do milho, que é o resultado do milho safrinha que a gente está vendo aqui hoje. Por isso que é importante quem mexe com a terra ou está começando agora, está pensando em investir, ficar de olho no mercado e nessas oscilações, nessa questão de variedade, para que está sempre ali pronto, de pé para oferecer, né, Marcos? Exatamente, né? Nós temos até em apoio ao produtor alguns aplicativos gratuitos, né? Esses aplicativos eles dão insights, eles dão notícias hora a hora de como está se comportando o mercado agrícola naquele momento em relação às cotações da bolsa, em relação às negociações com o exterior, né? Então é o que eu costumo dizer, plantar hoje já não é a parte mais difícil. O difícil é gerar lucro na área plantada. E o produtor só vai conseguir isso tendo informação de qualidade, informação de respeito, né, de peso, que com certeza ele sabendo antecipar a sua negociação, ele vai conseguir bons negócios e com isso uma boa lucratividade por hectare. E para todos nós, né, que somos consumidores, é muito importante que esse agro não pare, né, Marco? Mesmo em decorrência disso tudo, o alimento ele é o mais importante, tem que estar na nossa mesa. Tem que estar na nossa mesa, né? Uma pesquisa aí diz que, em média, nós consumimos entre líquido e sólido 1,4 kg de alimento por dia, né? Então nós estamos aí em quase 8 bilhões de pessoas no mundo, então é 1,4 kg aí para cada pessoa se alimentar todos os dias. Então o agro realmente não pode parar de hipótese alguma. Quer deixar alguma mensagem para os pequenos, grandes e médios produtores que estão assistindo a gente agora? Quero sim, que se vocês puderem continuar trabalhando nesse setor, né, é um setor muito gratificante, levar comida de qualidade na mesa das pessoas, né, a alimentação de seres vivos. Isso daí não é só pelo dinheiro, mas é uma satisfação, é uma recompensa impagável de poder estar beneficiando outra pessoa com o seu trabalho, com o resultado do seu trabalho. Agora nós vamos entender como que está essa questão da visão global da economia. Com e sem o agronegócio, o que a gente pode esperar para os próximos meses? O professor Carlos Cotas, que é da Unifev, também nos enviou um vídeo. Vamos conferir. Olá, tudo bem? Vamos falar da economia. Nós estamos num processo bem agudo, difícil agora. Esse trimestre vai dar um resultado no final de junho bastante difícil, né? Porque com seus 3 meses de quarentena e redução da economia, nós vamos sentir um baque muito forte no PIB, mas já é algo esperado e já algo que o mercado e o governo trabalham, que sabe que esse período foi extremamente difícil, né? A indústria do campo, ela está muito forte, porque questões óbvias. Nós já temos uma agricultura muito bem consolidada, muito bem tecnológica, mecanizada, com muita eficiência dentro do campo.
e é uma indústria que não precisa tanto da mão humana como é a indústria. A indústria precisa muito mais da mão humana. Então, o grande desafio hoje, até para a própria indústria, quando a gente vai trabalhar os produtos da indústria, fazer óleos, etc., precisa do investimento na indústria. Hoje no Brasil, 52% dos empregos saem de empresas com até 5 funcionários. Então, a microempresa tem que ser olhada pelo governo com um carinho muito, muito especial. Existem algumas linhas de crédito, como o Pronamp, que estão ajudando, mas ainda existem alguns entraves administrativos e burocráticos que dificultam a vida da pequena empresa. Essa pequena empresa precisa ser ajudada, inclusive vai precisar ser ajudada pós-pandemia, porque a recuperação não é que acabou a pandemia e volta tudo ao normal. A recuperação vai ser uma curva de crescimento. E isso vai precisar de ajuda também, para esse empresário até poder contratar pessoas, porque essas pessoas, esses 52% dos empregos, precisam receber dinheiro para poder consumir produtos e movimentar a roda da economia. Quer dizer, a economia não vive sem o emprego. São dois lados da mesma moeda, praticamente, né? E a indústria é muito importante porque a indústria é a melhor forma de distribuição de renda que existe. Se nós olharmos para os países desenvolvidos, os países mais ricos, são aqueles mais industriais e mais tecnológicos. São aqueles que fazem máquinas mais sofisticadas, porque máquinas mais sofisticadas exigem funcionários melhor treinados, melhor qualificados e, consequentemente, recebem melhores salários, né? Diferente de indústrias mais simples ou até do campo. A média salarial da indústria é maior que a média salarial do campo. Então é importante cuidar da microempresa e da microindústria, certo? Existem alguns problemas que nós vamos enfrentar, que é, assim, crises anteriores, olhando para um lado bom primeiro, crises anteriores que foram mais longas, o que aconteceu? Muitas empresas quebraram, os equipamentos foram dados em garantia, foram entregues, então a base instalada, ela, digamos assim, se perde uma parte dela, né? Fica não operacionável, né? Ou seja, não operacional, seria a palavra mais correta, porque esses equipamentos se perdem e tal, e a indústria tem que retomar, comprar novos equipamentos, etc. Essa nossa crise é uma crise aguda, né? Ela surge de um dia para o outro, e isso faz com que a nossa capacidade instalada de produção fique mantida. Então a retomada ela pode ser mais rápida se houver consumo. Por isso a importância de manutenção desses empregos, do financiamento da pequena indústria, do auxílio emergencial, para que essas pessoas tenham capacidade de consumo para retomar a economia. É muito importante isso. Base instalada, equipamentos, máquinas, prédios, estão todos aí. Então, tem condição de retomar rápido se houver consumo, né? Esse é um ponto importante. A indústria ela vende produtos, ela paga funcionários mais caros, né? Paga melhores salários do que a agricultura e distribui num número muito grande de pessoas. Então, espero que nós tenhamos um investimento e que esse projeto de financiamento se estenda após quarentena. É muito importante que isso aconteça para garantir que essas pessoas tenham um emprego e que as empresas possam contratar, para que elas possam consumir e movimentar a economia. Ok? Vamos esperar que dê tudo certo, estamos caminhando para isso. Espero que você esteja tomando todos os seus cuidados, por favor cuide, por favor fique em casa se você puder. Se você é um profissional da saúde, queria agradecer por todo o esforço que você está fazendo. Vocês são os nossos heróis e agradeço muito por todo esse empenho e dedicação que vocês têm pela gente. Bom, ficamos por aqui então. Próxima semana temos mais. Abraço. No programa de hoje nós vimos que o agro realmente não para. Esse milho, por exemplo, que está aqui, já vai ser colhido, vai virar ração, vai ser encaminhado para o frango, para o gado e de fato chega à nossa mesa. Todo esse processo, essa cadeia
essa corrente produtiva é ainda mais importante para o fortalecimento da nossa economia. O Empreender fica por aqui, a gente volta na semana que vem com novos episódios. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. Tchau, tchau!